principalmente com os estudantes. Agora eu queria que os estudantes fizessem aqui uma reflexão. Este projeto, os estudantes já deveriam estar se organizando, tirando carteirinha nas escolas. Mas o próprio PT se retirou do plenário para não votar naquele dia. E eu quero fazer um apelo aqui à bancada do PT, que peça desculpa aos estudantes, porque naquele dia não quiseram dar continuidade à nossa votação, à nossa discussão. Que não venha mais acontecer isso aqui. E para isso, eu fui conversar com o nobre deputado presidente da Casa, deputado Geraldo Magela, para que ele acatasse aqui o requerimento dos nobres deputados, o qual eu votei também, para extraordinária. E foi mais além, pediu uma reconsideração aos nobres deputados inscritos, inclusive o Cafu, para que se retirasse a sua falação do grande expediente para votar com os estudantes. Então, parabéns, Magela, mas deixo registrado aqui a minha indignação com o Partido dos Trabalhadores, que não deu atenção à votação no devido dia, trazendo de volta os estudantes para esta casa. Que vamos votar por unanimidade com esse projeto. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, prezados estudantes, quero deixar claro que o Partido Socialista Brasileiro, desde o primeiro momento, apoiou a iniciativa do companheiro deputado Miqueias Paz. E faço isso porque acredito que o fato das entidades estudantis terem o poder de emitir as carteiras de estudantes fortalece a luta dos estudantes, fortalece as entidades e fortalece o movimento estudantil. E o movimento estudantil é peça fundamental nesse país e nessa cidade, no sentido de garantir as conquistas democráticas e populares. Agora, quero dizer que o que eu espero desses estudantes que estão aí fora, e eu tenho certeza que eles farão, é que eles estarão sempre nas ruas, não apenas para cobrar o direito da carteirinha, que é um direito legítimo, e o direito de que as entidades possam emitir, mas que, sobretudo, estejam sempre ao lado da população, do povo, para garantir as conquistas democráticas e populares. E nós vamos precisar muito disso, principalmente porque nós, que fazemos parte de um governo democrático e popular, teremos que fazer alguns enfrentamentos. E nesses enfrentamentos é importante que os estudantes estejam do lado do povo. E é onde está o governo do Distrito Federal nesse momento. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero dizer que esta história da carteirinha não está começando agora e o deputado Miqueias Paz, que é um deputado do PCdoB, apresentou um projeto revogando uma lei que nós demos o combate àquela lei na legislatura passada. O deputado Miqueias Paz deve, junto com outros deputados, participantes ou não da legislatura anterior, devem ter a memória de lembrar quem defendeu a lei original do deputado Agnello Queiroz nesta casa. E dentre estes deputados estavam todos os deputados do Partido dos Trabalhadores. Todos os deputados do Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque nós entendíamos naquele momento que as entidades estudantis seriam prejudicadas com a lei que o nosso ex-colega, nobre, sempre, deputado Haroldo Sataque apresentou. E hoje nós estamos aqui
porque esta casa tem que ser feita de acordo. E eu me lembro perfeitamente que o próprio deputado Agnello Queiroz, quando da votação desta lei que hoje vai ser revogada, também tivemos que ir e voltar muitas vezes. Tivemos que fazer sessões extraordinárias, suspender a discussão, indo e voltando. E os deputados que estão aqui hoje precisam entender que a casa vai ter que fazer isso muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Agora, nós precisamos colocar aqui que o Partido dos Trabalhadores sempre defendeu a liberdade de organização e autonomia de todos os movimentos, inclusive do movimento estudantil. Liberdade e autonomia em relação a partidos políticos, liberdade e autonomia em relação a governos, liberdade e autonomia em relação a igrejas. E, evidentemente, vamos continuar defendendo. Defendendo que a UNE, que a UMESB, que a UBS emitam as carteirinhas, mas defendendo também que estas entidades tenham a mais absoluta clareza na prestação de contas e na emissão de carteiras para que elas possam se valorizar cada vez mais diante dos seus representados, que são os estudantes. Evidentemente que nós, do Partido dos Trabalhadores, e eu que tenho orgulho de ter sido líder estudantil secundarista, sei que, efetivamente, os estudantes precisam cada vez mais estarem organizados, mais estarem unificados, para se somar à população, à sociedade brasileira, por uma sociedade efetivamente digna. Para isso precisa ter liberdade de organização. Para isso precisa ter organização de base, a começar nas escolas, com grêmios independentes, com grêmios fortes, e que chegue às entidades nacionais. Eu quero dizer que a bancada do PT tem muito claro o que fazer nessa sessão, e vai fazer, em respeito às entidades estudantis, em respeito aos estudantes, mas não se curvará e não se omitirá no debate que tem que fazer de como se fazer e se levar o fortalecimento do movimento estudantil. Portanto, a bancada do PT vai votar sim, mas não encerra aqui a discussão sobre as carteirinhas estudantis, e queremos dizer aos representantes da UMESB, da UNE, da UBS, que esta casa vai sempre estar aberta para as discussões de forma fraterna, de forma transparente, de forma leal, mas também sabendo que os interesses que aqui representamos são interesses de toda a sociedade. A nossa votação vai ser favorável, mas queremos continuar o debate. Muito obrigado. Com a palavra a deputada Maria José. Maninha. Senhor presidente, senhores deputados e estudantes presentes, eu gostaria de me dirigir especialmente a vocês e dizer que um povo que tem cultura e que tem memória é um povo predestinado. Eu gostaria de reviver aqui a década de 70, de 68 a 74, a década onde o movimento estudantil dessa cidade teve uma história e teve um papel. E ver vocês aqui, secundaristas, participando dessa sessão como espectadores, é uma honra, porque nós, que somos parte de uma história do movimento estudantil, podemos relembrar a vocês alguns passos que esse movimento teve uma importância capital. Relembrar a década de 1970 é relembrar o Nestino Guimarães, o grande líder estudantil dessa cidade. É relembrar as passeatas da W3, onde nós fazíamos uma movimentação em conjunto com toda a sociedade contra a guerra do Vietnã, contra os acordos MEC-USAID, contra tudo aquilo que se estabeleceu na sociedade brasileira. E, principalmente, o movimento estudantil daquela época conseguiu, no seu seio, no seu útero, gerar os futuros representantes que vieram a dirigir
a nossa política nacional e a política do Distrito Federal. Eu gostaria de dizer que nós esperamos de vocês, que hoje estão aqui, lutando pela implantação da carteirinha, tê-los também envolvidos no movimento social dessa cidade, participando na nossa democratização, participando na luta da sociedade pela melhoria da qualidade de vida, pela melhoria de tudo que a sociedade aspira. E gostaria de me dirigir mais uma vez a vocês e dizer que a bancada do Partido dos Trabalhadores jamais votaria contra a aspiração do estudante, porque a bancada do Partido dos Trabalhadores entende que vocês é o futuro dessa cidade, vocês são o futuro da sociedade brasileira, porque vocês, no banco de estudo, estão exatamente sendo formados para ocupar hoje o papel que nós estamos ocupando. E a bancada do Partido dos Trabalhadores tem divergência em alguns aspectos, mas não tem divergência do mérito. E é por isso que nós vamos votar sim. Vamos votar com vocês para que as carteirinhas sejam emitidas. Agora, queremos, como disse o Magela aqui, a transparência das entidades para que isso seja executado. E por último, gostaria de frisar que vários deputados, como eu, que fui líder estudantil, que fui presa política e que estive presente no movimento de todos os estudantes do país, eu queria registrar. Gostaria de ver aqui uma prestação de contas apresentado pela UNE, pela UMESB, para que nós pudéssemos, também do microfone, dizer: a UNE tinha razão, a UMESB tinha razão, e o PT votou com a certeza de que aquele projeto era um projeto correto, um projeto que, no mérito, atendia as aspirações de todos os estudantes. E vamos votar sim, vamos votar com vocês. Com a palavra, a deputada Lúcia. Com a palavra, o deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, meus caros estudantes, eu venho aqui com uma grande preocupação. Preocupação porque, em algumas manifestações aqui, dos representantes do Partido dos Trabalhadores, nós temos ouvido que o Partido dos Trabalhadores votará conosco, Partido Progressista, nessa questão das carteiras estudantis, mas que guarda uma rediscussão do assunto posterior à aprovação que nós obteremos aqui no dia de hoje. E isso me deixa imensamente preocupado. O que significa essa rediscussão do assunto? Era importante que a líder do governo, que vai me suceder aqui nesta tribuna, esclarecesse a comunidade estudantil aqui presente e aos colegas parlamentares em que implica essa revisão, esse reexame, esse requestionamento daquilo que nós estamos aprovando aqui já em segundo turno. Porque o nosso comprometimento com a aprovação do projeto hoje é um comprometimento definitivo. Nós estamos aprovando aqui, correto, um texto que nós não desejamos e não propomos ver revisto. E implicitamente aqui, subliminarmente, de maneira sofismática e sutil, os representantes do Partido dos Trabalhadores têm colocado aqui uma válvula de escape que eu não sei aonde vai levá-los. E não sei também essa válvula de escape aonde leva o projeto que está sendo aprovado aqui hoje. Por isso, meus amigos, eu gostaria que a líder do governo nos dissesse se essa rediscussão é provocar novamente esse assunto e o que está sendo feito aqui, na verdade, é uma manobra para justificar, um futuro veto do Executivo.
ao projeto que nós estamos aprovando aqui, ou pelo menos a parte dele. Essa é uma advertência que eu faço e que chamo a atenção dos estudantes para aquilo que de forma subreptícia pode estar sendo tentado neste momento, no sentido de desvirtuar o projeto de aprovação em segundo turno, que a bancada do Partido Progressista unanimemente apoia, referendando a defesa do projeto dos estudantes. Mais do que isso, foi falado aqui em independência. Só é independente moralmente, filosófica e politicamente quem tem independência financeira. Porque quem não obtém a independência financeira não pode ter independência política. E essa é uma das grandes conquistas, porque o projeto dará aos estudantes a independência financeira. E através da independência financeira fica assegurada a tão desejada independência filosófica, ideológica e política dos estudantes. Muito obrigado. Com a palavra a deputada Lúcia Carvalho. Lúcia. Eu gostaria de estabelecer uma discussão aqui, principalmente com os senhores parlamentares, sobre o momento que a gente está vivendo. Este projeto é a terceira vez que volta a discussão. Eu acompanhei, porque fui da outra legislatura, toda a história. No primeiro, nós apoiamos incondicionalmente a lei do deputado nova no Distrito Federal, que concedia a meia entrada aos estudantes e, consequentemente, as pessoas que iam emitir, a entidade que emitia a carteira. Num segundo momento, veio a discussão, o deputado Haroldo Satá, que permitiu, mantendo a meia entrada, permitiu que todas as escolas pudessem emitir a carteira. E hoje, novamente, nós temos esse projeto retornando que apenas as entidades estudantis possam emitir a carteira. A nossa preocupação aqui hoje é que, se nós apontássemos, se nós apresentássemos uma emenda, que inclusive nós tentamos discutir com a UMESB, com os deputados, de que se mantivesse a emissão das carteiras pelas escolas e com gratuidade, ou seja, a custo zero para o aluno, nós estaríamos avançando o projeto. Só que essa discussão foi desviada e nós decidimos, a bancada do PT, de enviarmos uma carta a todos os estudantes, professores, dizendo que nós somos incondicionalmente a favor da meia entrada. E mais que isso, nós somos pela gratuidade das carteirinhas. Então nós vamos avançar essa discussão. Neste momento, nós estamos sem condições de apresentar esta emenda e ter a aprovação dela por unanimidade, porque seria importante para todos os alunos. Seria, porque era um passo a mais. Mas por não termos essa unanimidade, por não termos conseguido chegar ontem a um acordo com os companheiros do PCdoB, com os companheiros da UMESB, com os companheiros da UBS e com os deputados da oposição, a gente vai guardar isso para quando a discussão estiver amadurecida. Não é uma carta nas mangas, senhor deputado. Nós não estamos aqui para fazer um jogo, nós não estamos aqui blefando. A gente acha que avanço hoje, na meia entrada, companheiros, deputados e estudantes aqui presentes, são as escolas públicas e particulares, com a fiscalização da entidade estudantil, oferecer a carteira de graça. É esse o avanço que a lei podia oferecer aos estudantes? Como nós não temos a unanimidade nisso, o PT vai enviar uma carta aos estudantes, vai fazer um plebiscito para consultar os alunos quem é que vai emitir as carteirinhas no próximo ano, não nesse, que já está bastante conturbado. Vamos votar a favor do projeto, sim, retornando às entidades a produção das carteiras. Todos aqui são testemunhas que os 24 deputados são pela preservação da meia entrada. A discussão é se é emitido pela UMESB ou se é pelas escolas. E nós queremos avançar mais ainda. É a gratuidade dessas carteiras para o incentivo, sim, à cultura. Portanto, porque não temos nesse momento condições de aprovar,
nós vamos fazer uma carta aos estudantes. E todos aqueles deputados que concordarem com essa proposta assinarão embaixo essa carta. Não é só o PT. E é o desafio que eu faço agora. Vamos avançar a lei? Vamos dar gratuidade a essas carteiras. É essa a nossa posição, mas para que não tenha dúvidas, nós vamos votar a favor nesse momento da emenda aprovada por um companheiro que representa o partido que faz parte da sustentação política do nosso governo. Para que a gente não embarque na canoa de oportunistas aqui, que apenas querem ver dividido o projeto que nós temos a implantar no Distrito Federal, que é uma nova forma de governar. Nós não perdemos de forma alguma a guerra. A guerra é feita por várias batalhas. Essa, com certeza, os reacionários venceram. Mas a próxima, com certeza, a gente avança para uma posição em que os estudantes vão se sentir, sim, beneficiados, contemplados e valorizados na sua história. E a cada momento que esse projeto vier aqui, ele vai ter um avanço. E os estudantes vão saber avaliar na história e na postura de cada um dos parlamentares. Com a palavra, a deputada Edmar Pirineus. Senhor presidente, caros colegas, ouvi o discurso do deputado Geraldo Magela, ouvi com atenção do companheiro Luiz Estevam e agora da deputada Lúcia Carvalho. É necessário, eu ouvi também atentamente da Maninha, é necessário que nós façamos a reflexão tão pedida pela deputada. Ora, se ela vem do movimento estudantil, tal como a Maninha, deputado Cafu, do qual muitos aqui participam do movimento estudantil, sabe da dificuldade que tem o movimento estudantil e a história do movimento estudantil na luta política do nosso país. De que forma se deu essa luta política? Foi através da organização, da atuação política em todos os momentos da história do nosso país. Como é que o movimento estudantil pode se organizar, pode estabelecer uma luta para avançar na questão da educação política e institucional do nosso país sem ter condições financeiras? Dizer aqui que vai propor que seja gratuito é esquecer a história, é esquecer o passado e a luta política, inclusive que a deputada fez constantemente. Se isso é a maneira, a forma de discussão, o qual eu quero discutir, há até possibilidade, eu acho possibilidade de discutir uma forma das pessoas carentes de ter a carteira. Mas dizer que é de graça para todo mundo é querer que o movimento estudantil e aqueles que podem, que os pais podem contribuir. Já paga na mensalidade. Isso não. Essa organização estudantil que está aí, que precisa se movimentar. Podemos até criticá-los se for necessário, podemos até debater com eles a forma de que está conduzindo, mas deixá-los em condições de não poder organizar a sua estrutura política é não defender o estudante, é esquecer o passado. Por isso, eu venho aqui defender. Porque o interesse da escola, e venho aqui fazer minha penitência, como disse o deputado Geraldo Magela, teve pessoas que no passado votaram contra, e eu fui um deles. E faço a minha reflexão a partir da posição da minha própria filha, que disse bem claro para mim, que veio para defender e ter um esclarecimento. Pai, você defende essa posição, não é a correta. O movimento estudantil precisa se organizar e através da carteirinha, através desse dinheiro, que nós vamos participar diretamente do movimento estudantil. E essa é a maneira que eu quero. E hoje eu estou posicionando ao lado do estudante, da história do estudante, junto com a minha colega ali, que sempre defendeu o estudante e professora, que vai defender, e eu tenho certeza, a reflexão dela, que o estudante que pode pagar, que pague essa carteirinha, para que vocês, estudantes, se organizem nesse país, que vocês continuem com a história do estudante, que mude a cara do nosso país, que em vocês nós acreditamos, com a carteirinha, com condições financeiras. Parabéns para vocês. Em discussão, não havendo quem queira discutir, passaremos à votação. Convido o deputado Daniel Marques para nos ajudar na Secretaria dos Trabalhos.
Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores deputados. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, sim, com declaração. Deputado Cafu. Deputado Cafu, sim. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus. Sim. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado Zé Edmar. Sim. Deputado José Edmar, sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputada Lúcia Carvalho, sim, com declaração de voto. Deputado Luiz Estevão. Sim, com declaração de voto. Deputada Maninha. Deputada Maninha, sim. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Deputado, sim, com declaração de voto. Deputado Marco Lima, sim, com declaração de voto. Deputado Marcos Arruda. Sim, senhor presidente, com declaração de voto. Deputado Marcos Arruda, sim, com declaração. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, sim, com declaração. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg, sim, com declaração. Deputado Xavier. Deputado Xavier, sim, com declaração. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. Deputado Geraldo Magela, sim. 20 e... Projeto de lei número 14 de 1995, que revoga a lei número 611 de 6 de dezembro de 1995, foi. Revoga a lei 611 de 6 de dezembro de 1993, foi aprovado com 20 votos favoráveis e 4 ausência. Passaremos agora à declaração de votos. Com a palavra, deputado Benício Tavares. Senhor presidente, eu votei sim e acredito que dentro do espírito que o plenário na última sessão acordou, através do substitutivo que nós apresentamos, discutido com todos os parlamentares, que com certeza nesse momento reflete aquilo de melhor que essa casa tem a dar aos estudantes que estão aqui, ao movimento estudantil e à população do Distrito Federal. Declaração de voto da deputada Lúcia Carvalho. Votamos sim. A luta não encerra aqui. Queremos dizer que os estudantes aqui presentes, que nós enviaremos uma mensagem a todos, em todas as escolas, reabrindo o debate para que em 96 nós tenhamos não só a continuidade da carteira estudantil, como o entendimento que a partir da contribuição de impostos, das mensalidades das escolas,
Nós já temos a nossa carteira de estudante paga, portanto, o estudante deve recebê-la e as entidades abrir uma nova campanha, mais uma luta a ser conquistada, que cada escola dê de graça a carteira para o estudante. Essa será a nossa luta para avançar 96. Declaração de voto do deputado Luiz Estevão. 1 minuto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, meus caros estudantes, é muito importante que vocês reflitam que a luta não acabou, que o projeto aprovado aqui ainda precisa da sanção governamental e que ele não pode ser desvirtuado, dentro do Executivo. Portanto, eu quero dizer que vocês continuem atentos, continuem mobilizados, continuem firmes nessa luta legítima de vocês, a fim de que a sanção governamental, aquilo que foi aprovado aqui, não traga desvios no objetivo dessa luta de vocês e que teve o apoio unânime, decidido e firme da unanimidade dos deputados do Partido Progressista, que eu tenho a honra de liderar em mais essa luta vitoriosa. Muito obrigado. Declaração de voto do deputado Marco Lima. Eu venho aqui em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores e pela liderança do governo nesta casa, dizer aos nobres estudantes que aqui estão e ao deputado que me antecedeu que em momento algum votaríamos aqui um projeto e estaríamos articulando para o governo vetar. O governador Cristóvão Buarque irá aprovar o projeto, irá assinar o projeto. É uma declaração nossa, compromisso nosso aqui firmado com vocês, estudantes. E aproveito agora e peço a vocês que se mobilizem para que possamos também aprovar nessa casa um projeto que eu apresentei, que é o do passe livre estudantil, que é a luta de vocês, que temos que alcançar e conseguir também essa vitória. Muito obrigado. Declaração de voto do deputado Marcos Arruda. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do deputado Edmar Pirineus. Antes de eu utilizar a palavra, Marcos Arruda, gostaria de pedir à presidência que dispensasse o interstício e botasse a votação da redação final. Senhor presidente. Com a palavra, deputado. A questão de ordem levantada por deputado Edmar Pirineus, vamos deliberar logo após as palavras do deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, eu quero aqui tranquilizar os estudantes do Distrito Federal em 2 aspectos. Primeiro aspecto, nós do Bloco Independente, composto por mim, deputado Marcos Arruda, deputado Zé Dimar, deputado Adão Xavier, deputado Zé Ramalho e deputado João de Deus, estão votando sem pedir nada a vocês e sem pedir para vocês prestarem conta, não. Vocês só têm que prestar conta aos representantes legítimos da UNE, da UBS e da UMESB. Para isso é que vocês elegem os seus representantes. Nós do Bloco Independente aqui votamos em vocês porque confiamos em vocês. Não existe desconfiança da nossa parte, pelo menos dos deputados do Bloco Independente. Segundo aspecto que eu quero tranquilizar. Estive ontem com o governador e foi um assunto que eu falei. E ele ficou revoltado. Ele disse, acima de qualquer partido, seja de PT, de PSDB, de PDT, de PCdoB, está os legítimos interesses dos estudantes. Portanto, o governador não vai vetar, o governador vai apoiar e legitimar essa luta do estudante do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Deliberando sobre a questão de ordem levantada pelo Edmar Pirineus, eu consulto os deputados Miqueias Paz, Rodrigo Hollenberg e Xavier se abdicam da sua declaração de votos, para que nós possamos passar imediatamente à aprovação do projeto, da redação final do projeto.
Os três abrindo. Questão de ordem. Senhor presidente, eu gostaria de dizer aos estudantes, eu abrirei mão, apesar que gostaria de dizer algumas coisas, mas a gente terá toda uma vida, uma história para se conversar depois. E em nome da agilidade, em nome de se fechar e sacramentar esse projeto, a gente abre mão da interferência e pede que seja votada a redação final. Abrindo mão os três deputados, dispensamos o intertício e passamos à votação da redação final. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura da redação final. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado João de Deus. Solicito de Vossa Excelência que seja dispensado a leitura da redação final. Concedido. Peço ao senhor deputado Daniel Marques que faça a leitura, faça a chamada dos senhores deputados para retificando a votação da redação final é simbólica. Peço aos senhores deputados que concordarem com a redação final que permaneçam como estão. Os que forem contra, que se manifestem. O projeto da redação final foi aprovada por unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Item número 2. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 136 de 95, que cria a 6ª e a 33ª Delegacia de Polícia no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal e da outras providências. Autor, Executivo Local. Relatores da comissão. Convido o senhor deputado Benício Tavares para fazer a leitura do seu relatório pela Comissão de Constituição e Justiça. Gostaria de citar que esse projeto tramita em conjunto com o projeto 006 e o projeto 009, para que faça constar nas notas taquigráficas. Com a palavra, deputado Benício Tavares, relator da Comissão de Constituição e Justiça. Gostaria de pedir aos jovens estudantes que pudesse assegurar essa casa a continuidade dos trabalhos. Mais uma vez, quero solicitar aos estudantes que possam garantir a continuidade dos trabalhos nessa casa. Com a palavra, o deputado Benício Tavares. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que nos concedesse mais prazo para relatar a matéria, tendo em vista que nós estamos fazendo um relatório que procura atender aos projetos já apresentados nessa casa e já há um acordo para que a gente possa apresentar essa proposta. E como essa proposta nasce através de um substitutivo, a gente precisaria de mais prazo, pelo menos para conseguir que o computador consiga soltar o parecer. Eu pediria a Vossa Excelência pelo menos mais meia hora de prazo. Concedido. Passaremos. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Item número 3. Discussão e votação em primeiro turno. Quero chamar a atenção dos senhores deputados que se encontram nesse momento na galeria para que possam retornar ao recinto de votação ou que, pelo menos, possam levar os estudantes para um local externo onde não prejudique os trabalhos.
gostaria de pedir à segurança que levasse a informação ao deputado Marcos Arruda e deputado Luiz Estevão, que se encontram na galeria e, nesse momento, atrapalhando a continuidade dos trabalhos. Que pedisse aos deputados que conduzissem os estudantes, já que querem fazer algum pronunciamento, para a parte externa do plenário. Dando continuidade ao trabalho. Item número 3, discussão e votação em primeiro turno do projeto de resolução número 002 de 95, que cria cargos de provimento efetivo e cargos em comissão na estrutura administrativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Autor, mesa diretora. Em discussão. Em discussão, não. Eu gostaria de convidar o relator da Comissão de Constituição e Justiça. Hein? Exatamente. Gostaria de pedir primeiro o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, quanto ao mérito do projeto. Gostaria de pedir ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Estevão, para indicar o relator. Já está indicado, Benício Tavares. Estando indicado, gostaria de chamar o deputado Benício Tavares para dar o seu parecer. Benício. Quero convidar novamente o deputado Benício Tavares para fazer o seu relatório. Entendendo necessidade de um acordo entre os deputados, suspendo a sessão por 5 minutos. Está reaberta a presente sessão. Devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Benício Tavares. Quero pedir à nota técnica que faça a retificação do meu pronunciamento. Reaberta a sessão, devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Geraldo Magela. Esta presidência retira da pauta o item número 3 e remete para a rediscussão na mesa diretora.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Consulto ao relator da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Benício Tavares, se já tem condições de proferir, de apresentar parecer, proferir voto sobre o item número 2. Senhor presidente, ainda não estamos ainda com um relatório pronto. Estamos fazendo algumas acomodações e isso está dependendo do computador, a tirada, etc. Eu pediria mais um pouco de tempo dentro da tolerância da presidência. Qual o tempo que Vossa Excelência necessita? 15 minutos, senhor presidente. Sim, mas foi sessão. Aí há de referendo. Aí é que tal? Benício, você falou quanto tempo? 15 minutos. 15 minutos? Solicito ao senhor secretário que faça a leitura de mensagens sobre que se encontra sobre a mesa. Mensagem número 017/95 do excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, encaminhada à presidência dessa casa, e encaminhando esta mensagem que encaminha o plano de desenvolvimento econômico e social e o plano plurianual do governo do Distrito Federal. Esta presidência suspende a sessão pelo prazo solicitado pelo senhor se não é, pede aí para se não querem esperar, pede. Isso. Ótimo. Então, pede aí, Lúcia. A Lúcia pede. A Lúcia pede. Senhor presidente, até para que o relatório possa ficar a contento e que a gente possa dar a essa matéria a real segurança que ela precisa, a gente gostaria de pedir a Vossa Excelência que pudesse colocar esse item numa próxima sessão extraordinária e que fosse convocada no princípio da semana que vem. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Manuel Andrade. Senhor presidente, a casa tem administrado como praxe a realização de sessões nas satélites por ocasião de seus respectivos aniversários. E eu estava já passando batido, nós aqui, Ceilândia está sendo esquecida. E o aniversário de Ceilândia é semana que vem. Nós precisaríamos, e por isso que eu fiz aqui um requerimento, de votar o requerimento aprovando uma sessão ordinária nos termos da que realizamos ontem em Riacho Fundo para Ceilândia. Até porque a cidade deve ser lembrada, porque a cidade é uma cidade importante. Que dia que é? Que dia que é? Aniversário de Ceilândia, 27 de março. A Vossa Excelência apresenta, será lido e será incluído na sessão, na próxima sessão. Hoje não. Sessão extraordinária. Está na ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento apresentado.
Requerimento de autoria do deputado Manuel Andrade requer que seja realizada uma sessão ordinária desta casa na Ceilândia por data do seu aniversário. Esta presidência acata a solicitação feita pelo excelentíssimo senhor deputado Benício Tavares. Incluirá o projeto de lei 136/95 numa próxima sessão extraordinária a ser convocada. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
à Procuradoria-Geral da República e solicitando também ao tribunal, ele tomou as devidas providências e acredito eu que vai chegar ao resultado final favorável ao povo, favorável à sociedade de Brasília, para que evite que